Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma semana para a gente continuar a lição, né? A gente vai falar de um assunto novo essa semana, que é a lição 8, né? O tema dessa lição é a palavra de honra do cristão. A gente vai dar continuidade ao Sermão do Monte, mas antes a gente vai ler o versículo e vai orar primeiro, né? Você que pode aí, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco, mesmo quando nós não somos, Pai. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Perdoe a nossa infidelidade, Pai. Oh, Deus, quantas vezes temos trocado, Pai, a tua presença por qualquer outra coisa, Senhor. Nos perdoe por isso, Senhor. Ó Pai, que essa palavra venha surtir efeito aos nossos corações. Que seja o Senhor a ministrar essa aula, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Pai. Ensina-nos a ter a palavra, Deus. Ensina-nos a falar a verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada lar agora, Senhor. Cada pessoa ouvindo a tua mensagem, Pai. Seja para o teu poder, para a tua glória, Pai. Te agradeço por este momento, consagro a Ti essa turma, Deus, 17 e 21, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Venha edificar-nos, ó Pai, para a Tua glória. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente vai continuar, a gente vai ler, o versículo é o 33 ao 37. Então a gente vai ler Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao 37. Diz assim: E também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. É essa a mensagem de hoje. A gente vai separar em duas aulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o juramento, né? Como que era feito esse juramento. E depois a gente vai ver esse juramento no nosso tempo, com os cristãos, né? A gente vai primeiro, porque antigamente, você já tem, às vezes você já viu certidão de casamento, certificado, diploma, tudo você precisa registrar em cartório, né? Você precisa dar lá um carimbo, autenticar, sabe? Quando é cópia autenticada, você tem que ir lá levar o original no xerox, a pessoa é autenticada, porque isso tudo é para afirmar que aquilo que está naquele papel é verdade. Né? Hoje, você, por exemplo, eu sou formada em sistema de informação. Para uma empresa acreditar ou qualquer outra, alguma coisa que fala assim, não, eu quero que você prove que você é formada. Então, eu levo esse papel que é registrado, né, numa secretaria e tudo, e mostra, apresenta, e fala, não, aqui, ó, porque só a minha palavra não basta. Só eu falar que eu sou formada em sistema não basta. Então, existem, né, o cartório, a burocracia, tanto quando, por exemplo, você vai entregar um documento e eu preciso que você assine aqui, ó, que eu te entreguei esse documento, que você recebeu os protocolos, lembra aqueles livrinhos de protocolo que entrega e recebe? Porque fica uma palavra contra a outra. Então, naquele tempo, no tempo antigo, né, porque Jesus ele fala aqui, também ouviste aos antigos. Então, neste tempo aqui no Antigo Testamento e também no Novo, não existia um cartório para alguém dar veracidade naquilo que estava falando. Existia o juramento. Né? O juramento é que trazia a veracidade. Então, se alguém precisava afirmar alguma coisa, ele jurava.
para dar ênfase naquilo que ele está falando, que era uma verdade. Então, né, acaba que o juramento era a prova do que ele estava falando é verdade ou do que aquilo que ele estava falando ele iria cumprir, né, com o cumprimento. Então, o significado de juramento, eu peguei no dicionário normal, se você for digitar até no Google como sinônimo, né, ele vai trazer lá a primeira resultado, significa afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral conhecido. Então, o juramento é o ato de jurar ou prometer formalmente, né, até afiançar. Então, a forma encontrada para garantir a palavra antigamente era o juramento, né? Olha só, eu queria ler com vocês em Hebreus, que vai falar sobre isso, é Hebreus 6. Hebreus 6, 16, que fala, Hebreus 6,16. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Ou seja, o juramento confirma a palavra que foi dita. Então, essa palavra, né, é como se fosse a assinatura da pessoa no final. Tudo isso aqui que eu falo e eu juro. Então, eu assino embaixo que é verdade isso que eu estou falando. E, antigamente, né, usava o juramento em vários tipos, né, em várias ocasiões, como pactos. E aí a gente tem o exemplo, em Gênesis 14, Abrão, que ele era Abrão ainda, não tinha se tornado Abraão, ele faz um pacto com Melquisedeque, que ele não ficaria com nenhuma parte do que não fosse dele. Então ele vai lá e jura por Deus. Também tem outros exemplos de pacto aí que foram juramento, que vai ter também Isaac, né, em Gênesis 26, com Abrão é com Melquisedeque e Isaac com Abimeleque. E tem o pacto de Jonatas e Davi, né, em 1 Samuel. Então, a gente tem as características de juramento para pactos, decisões tribunais, né, realizações de deveres sagrados, às vezes até a questão de holocausto. E em Números, queria ler esse de Números, fala do nosso dever. Números capítulo 30, o verso é o 2. A questão do nosso dever sagrado, né? Fala assim, Números 30, verso 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Então, né, os juramentos, né, e várias outras circunstâncias a gente vê no Antigo, sobretudo no Antigo, mas no Novo a gente também encontra juramento, mas a gente vê a questão, né, dos juramentos, como eles eram feitos, vários tipos de circunstâncias. Então, o juramento, eles não foram ordenados por Deus, eles eram permitidos, mas não havia uma ordenança para que jures, né? Aí aqui em Números 30 fala, se uma pessoa fizer o voto, né, obriga-se por juramento a cumprir. Então, a pessoa que fazia o juramento se responsabilizava por aquilo que ela jurou. Então, era como se ela estivesse afirmando que se ela não fizesse isso, a palavra dela não valia nada, né? Então, os juramentos, eles não foram ordenados, mas eram permitidos. Outro ponto que a gente pode trazer, os juramentos, eles às vezes eram precipitados. E a gente tem a triste, né, ilustração de Jefté. Em Juízes conta a história. É a história de que Jefté, ele foi para a guerra e ele faz um pacto com o Senhor
que se o Senhor entregasse para ele os amonitas, né, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele ia entregar como holocausto ao Senhor. Essa passagem está em Juízes, eu estou lá na frente, Juízes 11, no verso 30 fala assim, ó, Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. E aí adivinha quem que é o primeiro a sair? A filha única dele. Então existem certos juramentos também que foram precipitados. A gente tem outros exemplos de Saul, certos juramentos que a pessoa fez, mas ela nem pensou direito como que seria esse juramento. E aí Jefté sacrificou a única filha dele, porque ele fez um juramento precipitado. E, como a gente estava falando, os juramentos, eles são exigidos que se cumpram, porque não é obrigatório, mas uma vez que você fez o juramento, isso eu estou falando do antigo, como era feito, tá? Os juramentos exigiam o cumprimento. Então, ninguém era obrigado, mas uma vez que fez, cumpra. Geralmente nos juramento tem os termos, juro pelo Senhor, ou tão certo como vive Deus, ou então tomo Deus como testemunha. Então, quando você não cumpria, você estava questionando a própria existência de Deus, porque acabava que você chamava, né, a pessoa tomava o nome de Deus por juramento e não cumpria. Então, se Deus que estava ali como o fiador daquela promessa e a pessoa não cumpriu, então Deus fez o quê? Né? Então, tornava a pessoa como... Aí essa pessoa tornava Deus como nem existia, ou né, que se a fiança de Deus não valesse. Então, no Antigo Testamento, o juramento servia para certificar certas verdades, certas coisas que foram ditas ou prometidas fossem verdade, né? Era para combater a mentira. Só que isso, né, aí a gente vai chegar ao ponto onde que Jesus fala que não era para jurar. O juramento era para combater a mentira. A pessoa falava assim, eu juro, ou seja, eu estou te falando a verdade. Então, ele queria combater a mentira. Só que isso não foi suficiente, né, para impedir que a mentira infiltrasse na verdade e trazendo o falso testemunho, ou, como nós conhecemos, o perjúrio. E o perjúrio, inclusive na nossa sociedade, ele é crime. Se você é chamado para depor no tribunal e lá você faz o juramento de dizer a verdade, nada além da verdade, somente a verdade, e depois que você fez o juramento que sim, e esse tribunal descobre que o que você falou era mentira, você é acusado por crime de perjúria, porque você deu um falso testemunho, né? Porque você falou uma coisa que não era. Imagina, eu fico pensando, se a gente trazer o perjúrio para nós como cristãos. A gente se diz cristãos e a gente é contado como cristão, mas o nosso testemunho como cristão não é de cristão. Então é crime, né? É perjúrio, porque você está dando um falso testemunho daquilo que você falou que era, e o seu testemunho não conta isso. Então, no sentido da palavra perjúrio no dicionário, sinônimo dessa palavra vem trazer para a gente falso testemunho, ou falso falso juramento, falsa acusação e quebra do juramento. Então, é crime, né? É tratado como crime. Então, por isso que Jesus, ele pega o que estava sendo dito antigamente e traz para a gente com um novo significado. Ele deseja que os seus discípulos não caiam em perjúrio, não sejam como falso juramento, né, como falso testemunho. Então, ele orienta, né? Aqui no versículo 34 de Mateus, onde a gente leu,
ele fala assim, ó, entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus. Então, assim como a gente viu o homicídio, né, que lá nos 10 mandamentos está falando, não matarás, mas eu, porém, vos digo, Jesus disse, né, aquele que odiar o irmão já cometeu o homicídio. E também do adultério, semelhante ao adultério também. Aquele que, aí fala lá nos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, mas eu, porém, vos falo que se alguém olhar com intenção impura para, né, para a mulher, ou cobiçar a mulher do teu próximo, já cometeu adultério. Então, se olhar com aquele desejo lascivo. Então, o Senhor, Ele está orientando os seus discípulos de trazer uma amplitude maior para a lei. Como a gente viu nas últimas aulas, o Senhor Jesus, Ele não veio descumprir a lei. É bom que, às vezes, alguém pega essa aula isoladamente e não consegue entender que Jesus, Ele é o cumprimento da lei. Né? A lei se cumpre em Jesus e Ele traz o espírito da lei ao invés da letra. Então Jesus vem trazer o real significado de cada ordenança, né? Inclusive dessas ordenanças dos antigos. Então, ele fala no 34, de modo algum, né? Eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, tá a minha versão. Algumas versões vai estar de modo algum jureis. Mas por quê? Por que Jesus fala isso, hein, Camila? Por que não pode jurar? Primeiro, eu separei duas coisas e a gente poderia citar até mais. Mas primeiro, a pessoa que sempre fala a verdade, ela não precisa de um juramento, né? Você conhece uma pessoa que costuma falar a verdade. Então, quando ela fala assim, olha, eu amanhã te entrego isso. Como você conhece essa pessoa, você sabe que amanhã essa coisa está com você. Só que a gente vive numa situação, eu poderia falar até caótica a sociedade que a gente vive, que nenhuma palavra mais tem valor. Já repararam isso? Ninguém, o que fala, geralmente cumpre. As nossas palavras não têm peso mais, inclusive nós aqui dentro da igreja. Eu vou colocar o meu nome para o relógio de oração e eu vou às 7 horas da manhã. Chega no feriado, que geralmente é feriado, né? Nossa, 7 horas da manhã eu vou acordar às 7 horas. Não, eu vou 5 horas. Mas a sua palavra e o cronograma de todo mundo está de que está 7, mas a gente não cumpre. Não, é para todo mundo chegar às 7 horas para uma reunião. Não, vou chegar às 7h30, porque já não começa no horário mesmo. E a gente tem esse costume. Às vezes, a gente dá até beleza, vou chegar. Todo mundo concorda na hora. Mas na hora de cumprir, não cumpre. Repararam? Então, a nossa palavra, ela está desvalorizada. Né? Por isso que o pessoal aqui, antigamente, precisava jurar. Porque o resto... Porque se eu preciso jurar por uma coisa, significa que o resto não é verdade. Se eu preciso empenhar que é verdade o que eu estou falando em uma coisa, significa que a minha conduta diária não é verdade, não é verdadeira o restante. Então, a gente precisa se colocar numa posição, porque Jesus está falando aqui para os seus discípulos. E se a gente se considera discípulo de Jesus, essa palavra aqui é para nós. Eu vou pegar essa palavra para mim. E eu aconselho, porque quem sou eu? A cada um pegar para si. Porque a gente não cumpre com o que a gente fala. A verdade é essa, né? A nossa palavra, fala assim, amanhã eu vou lá na sua casa. E não vai, né? Às vezes a pessoa te esperou, fez um bolo, fez um café, e você não foi, porque você falou da boca para fora. Então, a gente precisa entender que o Senhor quer de nós, ensinando para nós o Sermão do Monte, é que a nossa conduta seja exemplo da dele. Se eu estou me dizendo como cristão, eu até tento, eu venho, faço outras coisas, mas o meu testemunho não condiz com o que um cristão deveria ser, eu estou com perjúrio,
estou dando falso testemunho. Então, esse peso de um crime é para mim, entende? Então, a gente precisa entender urgentemente que o que a gente disser é isso, não é lei, mas você precisa honrar com a sua palavra. Lembra, antigamente, quando você comprava, falava assim, ah não, ele é cristão, pode vender, ele vai pagar. Hoje a gente nem escuta isso mais, né? Porque não faz diferença você dar crédito porque ser cristão ou não. Então o testemunho de um cristão não está valendo, porque não faz diferença entre o que são e o que não são. Na verdade, a pessoa vai conhecendo, a pessoa fala, ah, não, você eu conheço, eu sei que você paga, pode vender, porque a sua palavra, não, eu vou pagar dia 30, e aí a sua palavra não cumpre, né? E a lição, o título da lição dessa semana, que vai ser a próxima semana a gente vai continuar, é a palavra de honra do cristão. Então, a nossa palavra não tem honra, né? Já reparou? Se a gente não cumpre o que a gente está falando, a nossa palavra não tem honra. Então, o Senhor está nos despertando para a gente ter mais cuidado com o que a gente fala. Em Salmo, quer ver? Olha só o que fala em Salmo. Salmo 141, vou abrir lá rapidinho. Opa. Salmo 141, versículo 3, fala pra gente, fala assim, ó, Senhor, põe um guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios, né? Não deixe meu coração inclinar para a maldade. Então, inclusive, não deixe que os meus lábios falam uma coisa que eu não vou cumprir, ou então eu faça, né, como o Jefté fez, um juramento precipitado. O que eu preciso entender é que as palavras proferidas pela minha boca, elas sejam direcionadas por Deus, né? Em Tiago a gente sabe que tem uma porção de palavras nos orientando acerca da língua, né, do nosso falar, porque às vezes a gente acha que é só no que eu não devo falar, mas aquilo que eu preciso falar, eu preciso cumprir, né? Se eu falei, né, e não é nada demais, por exemplo, vou te visitar amanhã, mas aí eu falei uma coisa que eu não vou cumprir, e aí eu estou falando mentira. Então eu preciso controlar, inclusive, a minha conduta, né, manter o meu caráter, a minha moral e a minha identificação como cristão, porque a gente precisa entender que uma vez, quando a gente aceita, né, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque a gente não separa, né, eu aceito como Senhor e Salvador, ou às vezes eu quero só a salvação de Cristo, mas eu não aceito o senhorio dele na minha vida. E aí eu não conduzo a minha vida e as minhas atitudes de acordo com a de Cristo. Então eu não aceito o senhorio dele, porque uma vez que eu me coloco à disposição, isso seja em qualquer lugar, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja você está dentro de um banco. Dentro do banco tem algumas regras de conduta daquele banco. Você não pode atender o celular, é norma federal. Você não pode fazer barulho ou gritar, sei lá. Você não pode. Então, uma vez que você se submete a um lugar, você está sujeito às regras daquele lugar. E também assim com a palavra de Deus, o Evangelho. Uma vez que eu aceito o Evangelho, eu preciso me submeter àquilo que o Evangelho traz para mim. Não como uma regra imposta, mas como algo que eu entenda que vai trazer benefícios para mim e que eu não blasfeme contra o nome do Senhor, entende? Então, às vezes a nossa conduta, em vez de dar um bom testemunho, inclusive está sendo, né, Deus me livre, guarde pedra de tropeço, porque eu não consigo demonstrar Cristo em mim, porque
a minha palavra não tem valor. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E é o que a lição ela está propondo para a gente, né? Que a gente precisa aprender, né? Se alguém não tropeça no falar, que está lá escrito em Tiago, né? É perfeito. E não é só para aquilo que você fala de errado, não. Se você não tropeça, porque, igual eu falei, pedra de tropeço, mas você falou e não cumpriu, você tropeçou naquilo que você falou. Né? Não, e às vezes a gente acha que esse versículo e a mensagem de Tiago é só para aquilo que eu falo de ruim. Também, a gente tem que aprender a saber o que falar, mas aquilo que eu falar eu tenho que aprender a cumprir. Amém? Então o Senhor, por que o Senhor Jesus, em Mateus 5, verso 33 e 34, e até o 37 ele fala que o nosso proceder seja sim, sim, não, não, ou seja, não pode ser um proceder dúbio, né, que dá margem a você, a ambiguidade para a pessoa entender, pode ser isso ou pode ser, não, o seu proceder deve ser sim, sim, não, não, a sua, né, o seu, seja porém o teu sim, sim, não, não, o que passar disso é o quê? Vem do maligno, ou seja, procede do maligno, não vem de Deus, né? O talvez não procede de Deus, porque aqui está falando sim, sim, não, não, né? Então a gente tem que aprender. Às vezes é difícil falar não, né? Quantas vezes a gente fala um sim, porque não consegue falar um não, mas a gente não consegue cumprir o sim. A gente precisa aprender a falar não também, mas que seja sim ou não, né? Porque aí você não tropeça naquilo que você fala, né? E o seu falar, a sua juramento, né? Que agora não precisa mais, porque a sua conduta vai falar isso. Então aqui no 34, Jesus fala: eu vos afirmo, não jureis por forma alguma, porque não precisa jurar por Deus, não precisa jurar pelos céus, não precisa jurar por Jerusalém, se a sua conduta como cristão não precisa de uma assinatura embaixo falando que você está falando a verdade, entende? A sua conduta, a sua vida já prova isso. Então é como se fosse falar assim de uma pessoa que você sabe que pode confiar. Aí você fala assim, ô fulano, eu preciso de R$ 30 emprestado, amanhã eu te pago. Você quer ficar aqui com o meu celular para isso? Aí a pessoa fala, não, que isso, eu sei que você paga. Então, não precisa de um juramento, né? Então, aqui, a outra parte que eu te trago é não há por que jurar em nome de Deus, uma vez que Deus sabe de tudo que estamos falando e Ele está presente naquilo que a gente fala. Então, Ele está presente em tudo que a gente fala. Então, eu não preciso jurar pelo nome de Deus, né? Ele conhece o que eu vou falar e Ele sabe se é verdade ou não. Então, para a gente concluir, a gente vai continuar semana que vem, nessa parte. O Sermão do Monte, Jesus, ele vem trazer para a gente o falso juramento, né, o perjúrio. Ele condena essa questão do falso juramento, a distorção farisaica, nem sei se existe essa palavra, mas a distorção dos fariseus, né, de querer limitar o cumprimento dos votos de juramento só aqueles que pronunciam o nome de Deus. Então, para eles, só aqueles juramentos que falavam e tomavam o nome de Deus precisavam ser cumpridos. Quando, na verdade, tudo aquilo que você disser, todo aquele seu proceder precisa ser cumprido, né? Então, ele apresenta um modelo mais excelente. Ele, quem? Jesus, ele traz para os seus discípulos, e nós somos eles, se um juramento exige toda a verdade, quando você faz esse juramento, na verdade, a sua vida precisa de toda uma verdade. A sua vida precisa ser baseada numa verdade. Então, uma coisa só não precisa de juramento, entende? Que toda a sua conduta vai ser, né, de verdade. Então, a nossa atitude precisa ser baseada em verdade. Jesus ensina que não apenas, né, um juramento, mas tudo. Né, na presença de Deus que nos conhece. Então, semana que vem a gente vai ver sobre o sim, sim e o não, não. Né? Como que a gente continua nessa... Como que eu posso ser sim ou não? Né? É binário, é um ou é outro. Amém? E eu vou deixar um desafio. É uma pergunta e eu preciso que vocês me respondam.
no meu WhatsApp. Por que Jesus, presta atenção na minha pergunta, por que Jesus disse de modo algum jurei se o próprio Deus fez o uso do juramento? Como que a gente explica? Fica aí como desafio, espero que vocês enviem para que o Senhor, mesmo que você está aí colocando no seu coração, eu vou fazer o desafio dessa semana, eu preciso fazer. E aí você faz esse compromisso com você mesmo e acaba que você não faz, a gente está entrando exatamente nesse tema que a gente está falando aqui. Então, participe dos desafios, não é para mim não, é para a gente aprender. Na nossa lição, na nossa apostila, ela fala um pouquinho sobre isso, né? Por que se Jesus falou não jureis de forma alguma e o próprio Deus faz o uso do juramento, tem uma base para você tirar da apostila, mas eu espero que você não use a sua resposta apenas da apostila e traga um apanhado maior para que eu possa ver. E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre o juramento e o cristão de acordo com o proceder, beleza? Então, até semana que vem, a gente vai continuar, né, nos vendo assim, por enquanto, no YouTube. E se você tiver alguma dúvida acerca da aula, pode falar comigo, pode mandar no chat lá, né, e que o Senhor possa nos abençoar até novas decisões, amém? Então, até semana que vem e espero os desafios, hein? Não deixe de fazer.